Olá, pessoal! Vamos finalizar o decreto, que fala sobre o regimento, sobre a organização do IBAMA, tá bom? Mas antes, se você não se inscreveu no canal ainda, não deixe de fazer. Aproveita e ativa o sininho também para vocês estarem recebendo avisos, notificações sempre quando eu lançar um material aqui no canal, ok? Então, bora começar! Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do decreto 8.973 de 2017, que fala da estrutura organizacional do IBAMA. Então, antes de eu falar da competência de cada órgão, vamos ver a respeito da direção e também da nomeação, ok? No 4º artigo, diz o seguinte: o IBAMA será dirigido por seu presidente e por seus diretores. Nós já sabemos, que é um presidente e que também são 5 diretores, que estarão à frente do IBAMA. Nós vimos isso onde? Nós vimos isso na lei da criação do IBAMA. O 5º artigo desse decreto fala que as nomeações para os cargos em comissão e para as funções comissionadas integrantes da estrutura regimental do IBAMA serão efetuadas em conformidade com a lei. Então, os funcionários nomeados para assumir os cargos em comissão, os cargos de confiança, eles terão suas nomeações de acordo com a lei. O parágrafo único diz o seguinte: os cargos em comissão serão providos preferencialmente por servidores públicos dos quadros de pessoal dos órgãos integrantes do CISNAMA. Então, pessoal, esse decreto ele deixa claro que a preferência na composição desses cargos comissionados é que eles sejam ocupados por funcionários que já pertençam aos órgãos do CISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, que já atuem em algum cargo no IBAMA, e que seja funcionário público. Vamos para a nossa primeira questão desse vídeo. Agora uma questão da CESP, ou da SEBRASP, que diz o seguinte: apesar do IBAMA integrar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA, não é exigido pela norma que aprova a estrutura regimental da autarquia que os cargos em comissão sejam providos exclusivamente por servidores públicos dos quadros de pessoal dos órgãos integrantes do CISNAMA. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Gente, nós acabamos de ver no parágrafo único do 5º artigo desse decreto que estamos estudando, que os cargos em comissão serão providos preferencialmente por servidores públicos dos quadros de pessoal dos órgãos integrantes do CISNAMA. Ou seja, de fato, não é exigido que os cargos em comissão sejam providos exclusivamente por servidores públicos do CISNAMA. Exclusivamente não, mas preferencialmente sim. Como a questão diz que não é exigido ser exclusivamente, a questão está certa. Agora vamos falar sobre a composição do Conselho Gestor, que já sabemos fazer parte do órgão colegiado. O Conselho Gestor possui caráter consultivo, ou seja, oferece assistência através de algum aconselhamento técnico, também emite pareceres, por exemplo. Esse Conselho Gestor é composto por quem? Pelo presidente do IBAMA, que o presidirá, que ficará à frente desse conselho, pelos diretores e também pelo procurador-chefe. Então, essa é a composição fixa do Conselho Gestor: presidente do IBAMA, diretores e procurador-chefe. Mas também pode integrar o Conselho Gestor, só que na condição de membros convidados, ou seja, sem direito a voto, os chefes de gabinete, que dá aquela assistência direta e imediata ao presidente, o auditor-chefe e os demais assessores da presidência. Então, o chefe do gabinete, o auditor-chefe e os demais assessores da presidência participam do Conselho Gestor, só que na forma de membros convidados, ou seja, sem direito a voto, ok, pessoal? Agora vamos finalmente falar sobre as competências de cada um dos órgãos. Vamos começar pelo órgão colegiado, que é o Conselho Gestor. Compete ao Conselho Gestor o quê? Isso está presente onde? No 7º artigo desse decreto. Assessorar o presidente do IBAMA na tomada de decisão relacionada à gestão ambiental federal. Então, o Conselho Gestor assessora, ou seja, ele oferece assistência ao presidente do IBAMA, para que ele, no caso o presidente do IBAMA, tome uma decisão no que diz respeito à gestão ou gerenciamento ambiental. Isso em que âmbito? No âmbito federal. Então, o órgão gestor ele ajuda, de certa forma, o presidente do IBAMA a tomar alguma decisão. Também compete ao Conselho Gestor apreciar propostas de edição de normas específicas de abrangência nacional. Então, também é competência do Conselho Gestor examinar ou apreciar propostas em relação à elaboração de normas, isso no âmbito nacional.
Opinar sobre propostas referentes ao processo de acompanhamento e avaliação da execução das agendas de gestão ambiental. Então, o Conselho Gestor emite opinião sobre propostas em relação ao monitoramento e também sobre a execução das agendas do processo de gestão ambiental. Então, uma das competências do Conselho Gestor é opinar sobre processos e propostas relativos a quê? Relativos à gestão ambiental. Também apreciar planos específicos para as ações do IBAMA. Então, o Conselho Gestor examina, aprecia planos que dizem respeito às ações tomadas pelo IBAMA. Também manifestar-se sobre o processo de licenciamento ambiental em andamento no IBAMA. Então, também compete ao Conselho Gestor se manifestar, ou seja, dar suas considerações em relação a processo de licenciamento. Também compete ao Conselho Gestor manifestar-se sobre parâmetros técnicos, econômicos e sociais para a definição das ações do IBAMA. Então, compete ao Conselho Gestor dar suas considerações em relação a ações do IBAMA no que diz respeito a parâmetros de ordem técnica, mas também econômicos e sociais. Analisar processos de identificação e negociação de fontes de recursos internos e externos para a viabilização das ações planejadas do IBAMA. Compete ao Conselho Gestor analisar esses processos para ver se há viabilidade para a tomada de ações do IBAMA. Manifestar-se sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo presidente do IBAMA. Então, assuntos de qualquer outra natureza que seja solicitado pelo presidente, compete ao Conselho Gestor também dar suas considerações a respeito. Então, pessoal, basicamente o Conselho Gestor é um órgão que oferece assistência, que dá opiniões, que faz considerações, e também aprecia planos, projetos, isso tudo relacionado a quê? As questões relativas à gestão ambiental, ok? Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: o órgão colegiado é formado pelo gabinete, que possui atribuição de apreciar planos específicos para as ações do IBAMA, opinar sobre propostas referentes ao processo de acompanhamento e avaliação da execução das agendas de gestão ambiental e manifestar-se sobre parâmetros técnicos, econômicos e sociais para a definição das ações do IBAMA. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Bom, pessoal, compete de fato ao órgão colegiado apreciar planos, opinar sobre propostas, manifestar-se sobre parâmetros técnicos, econômicos e sociais. Mas o órgão colegiado, ele não é formado pelo gabinete, e sim pelo conselho gestor. Por isso, a questão está errada. Agora vamos falar do órgão de assistência direta e imediata ao presidente, que é o gabinete. Compete ao gabinete o quê? Assistir o presidente em sua representação política e social e incumbir-se do preparo e do despacho do seu expediente pessoal. Ou seja, compete ao gabinete auxiliar o presidente em diferentes questões, como em questões políticas, sociais, e também auxiliar no despacho, ou seja, no prosseguimento, na movimentação de processos, tá? Também compete ao gabinete planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicação social, relações institucionais, apoio parlamentar internacional e ainda a publicação, a divulgação e o acompanhamento das matérias de interesse do IBAMA. Então, também compete ao gabinete acompanhar de perto, ou seja, supervisionar as atividades, as relações institucionais dentro daquela instituição, assim como a divulgação das matérias que sejam do interesse do IBAMA. Também compete ao gabinete secretariar as reuniões do Conselho Gestor, ou seja, desempenhar a função de secretários nas reuniões do órgão colegiado, que já sabemos ser o Conselho Gestor. Também compete ao gabinete supervisionar e coordenar as atividades de assessoramento ao presidente. Então, compete ao gabinete acompanhar de perto as atividades de auxílio, ou seja, de assessoramento ao presidente, e também organizar, coordenar essas atividades, tá? Então, pessoal, o gabinete, que é um órgão de assistência direta e imediata ao presidente, tem diferentes funções que estão sempre relacionadas de alguma forma a quem? Ao presidente, seja na supervisão, coordenação, planejamento e assistência direta mesmo, tá? Ao presidente. Agora vamos falar dos órgãos seccionais, que dentro da estrutura organizacional do IBAMA é formado pela Procuradoria Federal Especializada, Auditoria Interna, Corregedoria e Diretoria de Planejamento, Administração e Logística. Vamos lá, falando agora da Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal,
compete o que a essa Procuradoria Federal Especializada? Representar judicial e extrajudicialmente o IBAMA, observar as normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral Federal. Então, o procurador ele vai prestar assessoria jurídica ao IBAMA, né? Vai representar o IBAMA judicialmente, ok? Também compete à Procuradoria Federal Especializada orientar a execução da representação judicial do IBAMA quando sob a responsabilidade dos demais órgãos da execução da Procuradoria-Geral Federal. Então, a Procuradoria ela vai prestar essa orientação jurídica ao IBAMA, tá? Vai assistir, vai prestar assessoria jurídica, vai representar o IBAMA e vai prestar orientação jurídica. Também compete à Procuradoria Federal Especializada exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do IBAMA. Então, além de representar o IBAMA judicialmente, fornecer orientações jurídicas, também vai atuar como consultoria e assessoramento, né, de modo a instruir os demais órgãos do IBAMA em questões jurídicas. Também compete à Procuradoria Federal Especializada auxiliar os demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal na apuração da liquidez e da certeza de créditos de qualquer natureza inerentes às atividades do IBAMA, para inscrição endividativa e respectiva cobrança. Então, a Procuradoria Federal Especializada também vai auxiliar os demais órgãos do IBAMA em relação à apuração de quê? De cobranças e dívidas, ok? Também compete à Procuradoria zelar pela observância da Constituição, das leis, dos atos emanados dos poderes públicos, sob orientação normativa da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal. Compete também à Procuradoria Federal Especializada garantir que a Constituição e os demais atos administrativos eles sejam respeitados. Também compete à Procuradoria Federal Especializada coordenar e supervisionar técnica e administrativamente as unidades descentralizadas, tá? Então, compete a essa Procuradoria acompanhar, coordenar, organizar as unidades descentralizadas que nós veremos melhor adiante, tá? E também encaminhar à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal, conforme o caso, pedido de apuração de falta funcional praticada por seus membros. Então, por fim, pessoal, compete à Procuradoria Federal Especializada solicitar através de pedido para que haja apuração de falta funcional dos membros que pertencem a essa Procuradoria, tá? Essa solicitação é junto a quem? É junto à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal. Vamos fazer mais uma questão que diz o seguinte: são competências da Procuradoria Federal Especializada, que faz parte dos órgãos seccionais, representar judicial e extrajudicialmente o IBAMA, zelar pela observância da Constituição, das leis e dos atos emanados dos poderes públicos e exercer as atividades de consultoria e também de assessoramento jurídicos no âmbito do IBAMA. E aí, pessoal, pausou o vídeo, analisou, essa questão tá certa ou tá errada? Bom, essa questão ela tá certa. A Procuradoria Federal Especializada faz parte, sim, dos órgãos seccionais e tem como função prestar assistência jurídica ao IBAMA, ok? Vamos ao 10º artigo desse decreto, que diz o seguinte: a auditoria interna, que também faz parte dos órgãos seccionais, compete assessorar o presidente e as diretorias na garantia da regularidade e no controle da gestão institucional. Então, compete à auditoria fornecer assistência, assessoramento ao presidente e também às diretorias para que a gestão da instituição ocorra dentro de quê? Dentro da lei, de forma regular, ok? De forma legal. Também compete à auditoria interna prestar apoio aos órgãos de controle interno da União no âmbito de suas atribuições. Então, compete à auditoria interna dar assistência, oferecer suporte, auxiliar os órgãos de controle interno pertencentes à União, né? Esses órgãos, eles avaliam como está sendo feita a gestão. Então, compete à auditoria interna auxiliar esses órgãos. Também compete à auditoria interna acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar os resultados quanto à legalidade, eficiência, eficácia e a efetividade da gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e dos recursos humanos do IBAMA. Então, pessoal, também compete à auditoria analisar se os resultados obtidos estão de acordo com a lei, se tem legalidade, se eles são eficientes e também fiscalizar e orientar para que esses resultados atinjam essa eficiência.
Além disso, compete à auditoria interna acompanhar o processo de gerenciamento das questões orçamentárias, contábeis, patrimoniais e também que envolvam os recursos humanos na estrutura do IBAMA. Também compete à auditoria interna executar as atividades de ouvidoria no que se refere ao recebimento, à análise e ao encaminhamento das demandas da sociedade para a orientação das ações do IBAMA. Então, pessoal, compete também à auditoria interna ouvir a sociedade. Isso que é servir de ouvidoria, é ouvir as questões da sociedade, receber essas demandas, ou seja, atuar como uma ouvidoria e enviar essas demandas para que o IBAMA transforme essas necessidades em ações. O artigo 11 desse decreto diz o seguinte: a corregedoria, que também faz parte dos órgãos seccionais, compete o quê? Acompanhar o desempenho dos servidores e também dos dirigentes dos órgãos e das unidades do IBAMA, por meio da fiscalização e da avaliação de suas condutas funcionais. Então, pessoal, a corregedoria vai ficar de olho, vai fiscalizar e também avaliar as condutas de quem? Dos servidores em suas tarefas e também o seu desempenho, não só dos servidores, mas também dos dirigentes, do IBAMA. Compete também à corregedoria analisar a pertinência das denúncias relativas à atuação dos dirigentes e dos demais servidores do IBAMA e promover a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, que são os PADs, e encaminhar a instauração do processo para tomada de contas especial, quando for o caso. Então, compete à corregedoria receber denúncias e analisar essas denúncias relativas a possíveis atuações irregulares de dirigentes e também dos servidores, dos funcionários do IBAMA. E, com base na apuração dessas denúncias, instaurar processo de sindicância, para que seja feita uma investigação administrativa em relação à matéria daquela denúncia. E também, se for o caso, enviar esse processo para tomada de contas especial, para que os responsáveis pela irregularidade eles sejam identificados num processo administrativo próprio para isso, para que seja feito o ressarcimento do dano causado. Isso tudo é competência de quem? Da corregedoria. Compete também à corregedoria propor ao presidente o encaminhamento à Procuradoria-Geral Federal e à Advocacia-Geral da União de pedido de correção na Procuradoria Federal Especializada ou apuração de falta funcional praticada no exercício de suas atribuições por seus membros. Então, também compete à corregedoria propor ao presidente a apuração de falta funcional cometidos por membros da própria corregedoria. E também acompanhar os assuntos pertinentes à gestão da ética em articulação com a Comissão de Ética do IBAMA. Então, por fim, compete à corregedoria auxiliar nos assuntos relacionados à ética. E isso junto a quem? A Comissão de Ética do próprio IBAMA, ok? Vamos para o artigo 12, que diz o seguinte: compete à Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, que também faz parte dos órgãos seccionais, elaborar e propor o planejamento estratégico do IBAMA, supervisionar e avaliar o desempenho dos resultados institucionais, programar, executar e acompanhar o orçamento, promover a gestão da tecnologia da informação. Então, pessoal, a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística vai formular planejamento estratégico do IBAMA, fazer avaliação de desempenho da instituição, analisar orçamento e também vai promover a gestão de tecnologia de informação. Ou seja, possui N funções, tá? Também compete a essa diretoria coordenar, executar, normatizar, controlar, orientar e supervisionar as atividades inerentes aos sistemas de pessoal civil da Administração Federal, da Administração de Recursos de Tecnologia de Informação e também de Serviços Gerais, de Planejamento e Orçamento Federal, de Contabilidade Federal, de Administração Financeira Federal, de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal e da Gestão de Documentos de Arquivo. Então, a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística coordena, normatiza, supervisiona diferentes atividades, como de serviços gerais, da administração financeira, da gestão de arquivo, por exemplo. Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma questão que diz o seguinte: são competências da corregedoria, que faz parte dos órgãos seccionais, acompanhar o desempenho dos servidores, dos dirigentes dos órgãos e das unidades do IBAMA, elaborar e propor o planejamento estratégico do IBAMA, supervisionar, avaliar o desempenho dos resultados institucionais, programar, executar e acompanhar o orçamento, promover a gestão da tecnologia da informação e propor ao presidente a apuração de falta funcional praticada no exercício de suas atribuições pelos seus membros.
E aí, pessoal, questão certa ou errada? Gente, a corregedoria, de fato, faz parte dos órgãos seccionais, tá? Mas elaborar e propor o planejamento estratégico do IBAMA, supervisionar e avaliar desempenho de resultados institucionais, programar, executar e acompanhar orçamento, promover gestão de tecnologia de informação, isso não é competência da corregedoria, não, tá? É competência da diretoria de planejamento, administração e logística, tá? Portanto, a questão tá errada. Agora vamos falar dos órgãos específicos singulares que são formados pela Diretoria de Qualidade Ambiental, Diretoria de Licenciamento Ambiental, Diretoria de Proteção Ambiental, Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas e o Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais. Vamos lá. Compete a Diretoria de Qualidade Ambiental. Compete o quê? Coordenar, controlar e executar ações federais referentes à proposição de critérios, padrões, parâmetros e indicadores de qualidade ambiental, ao gerenciamento dos cadastros técnicos federais de atividades e instrumentos de defesa ambiental e também de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais. Então, pessoal, a diretoria da qualidade ambiental, ela vai estar relacionada ao controle e também à execução de ações que criem parâmetros que indiquem o quê? O status da qualidade ambiental. Padrões esses que devem ser seguidos para que a qualidade ambiental de determinada área não seja comprometida por alguma atividade poluidora, por exemplo. Então, a diretoria de qualidade ambiental também auxilia no gerenciamento daqueles cadastros técnicos, que são aqueles registros para consultoria e também para atividades potencialmente poluidores. Tá? A gente viu esses registros na lei 6938. Compete à Diretoria de Licenciamento Ambiental coordenar, controlar e executar as ações referentes ao licenciamento ambiental nos casos de competência federal. Então, no âmbito federal, compete à Diretoria de Licenciamento Ambiental atuar na coordenação, no controle, na execução de quê? Do processo de licenciamento ambiental. Tá? Que é um processo que envolve a emissão de licenças, de autorizações, para que determinada atividade ou determinado empreendimento possa funcionar. Então, é feita uma análise sobre a viabilidade dessas atividades. Compete à Diretoria de Proteção Ambiental coordenar, controlar e executar as ações federais referentes à fiscalização e às emergências ambientais. Então, a Diretoria de Proteção Ambiental vai cuidar de ações também no âmbito federal que estejam relacionadas à fiscalização e também às emergências ambientais. Compete à Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas coordenar, controlar e executar as ações federais referentes à autorização de acesso, manejo e uso dos recursos florestais, florísticos e faunísticos e as ações federais referentes à recuperação ambiental. Então, pessoal, compete essa diretoria de uso sustentável e também da biodiversidade e florestas cuidar de questões referentes à autorização de manejo de recursos vegetais e também de recursos animais, assim como nas ações de controle e recuperação de um ambiente. Agora, em relação ao Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais, compete coordenar, controlar e executar atividades referentes ao monitoramento e à gestão das informações ambientais, por meio do processamento e desenvolvimento de tecnologias, da pesquisa e da integração de bases de dados e informações ambientais geoespaciais e prover o acesso e a disponibilidade de informações e do conhecimento ao público interno e externo. Então, pessoal, o Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais, ele vai tratar de questões relacionadas ao gerenciamento de informações ambientais, da formação de bancos de dados, integrando essas informações e também disponibilizando essas informações para o conhecimento das pessoas. Vamos para mais uma questão que diz o seguinte: os órgãos específicos singulares são compostos pela Diretoria de Qualidade Ambiental, Diretoria de Licenciamento Ambiental, Diretoria de Proteção Ambiental, Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas e Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais. E aí, pessoal, a questão está certa ou está errada? Bom, pessoal, essa questão está certa. De fato, os órgãos singulares são formados por essas 4 diretorias e por um Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais.
Agora vamos falar dos órgãos descentralizados que são formados pelas superintendências, pelas gerências executivas e pelas unidades técnicas. Às superintendências compete o quê? A coordenação, planejamento, a operacionalização e a execução das ações do IBAMA e a supervisão técnica e administrativa das gerências executivas e das unidades técnicas localizadas nas áreas da sua jurisdição, sendo subordinadas ao presidente do IBAMA. Então, a superintendência vai fazer um trabalho de coordenação e de planejamento para a execução das ações, do IBAMA e também vai supervisionar de forma técnica e administrativa as gerências executivas e também as unidades técnicas, que também são órgãos descentralizados. As gerências executivas compete o quê? A operacionalização e execução das ações do IBAMA em suas respectivas áreas de abrangência, sendo subordinadas à superintendência que possui jurisdição sobre a área em que estão e que estejam localizadas. Então, no caso das gerências executivas, elas vão cuidar da parte mais prática, ou seja, da execução das ações do IBAMA, e elas estão subordinadas a quem? À superintendência. As unidades técnicas competem executar as atividades finalísticas do IBAMA no âmbito de sua competência, sendo subordinadas à superintendência, que possui jurisdição sobre a área em que estejam localizadas. Então, pessoal, as unidades técnicas elas vão cuidar das atividades finalísticas. O que é atividade finalística? São as atividades relacionadas ao atendimento das demandas das pessoas, são as atividades fim de uma organização. As unidades técnicas também estão subordinadas à superintendência, assim como as gerências executivas, tá? Lembrando que as três são consideradas órgãos descentralizados. Para a gente fechar esse decreto, vamos ver as atribuições do presidente e dos dirigentes. Ao presidente, segundo o artigo 23, incumbe o quê? Representar o IBAMA ativa e passivamente em juízo por meio de procuradores ou fora dele, na qualidade de seu maior representante, seu maior responsável. Então, o presidente é quem representa o IBAMA, seja direta ou por meio de procuradores, sendo seu maior responsável, tá? Também compete ao presidente planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir as atividades do IBAMA, zelando pelo cumprimento das políticas e das diretrizes definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e dos planos, dos programas e dos projetos, tá? Também compete ao presidente convocar, quando necessário, as reuniões do Conselho Gestor e presidi-las. Então, pessoal, se o presidente do IBAMA julgar necessário, ele pode sim convocar o Conselho Gestor para reuniões. Compete também ao presidente do IBAMA firmar em nome do IBAMA acordos, contratos, convênios, ajustes, termos de ajustamento de conduta e instrumentos similares. Então, quem pode firmar esses instrumentos, como contratos, convênios, em nome do IBAMA, é o presidente do IBAMA. Também compete ao presidente do IBAMA editar atos normativos internos e zelar pelo seu fiel cumprimento. Então, o presidente também tem competência para formular, editar atos que contenham normas, a serem seguidas e também garantir que esses atos de fato, essas normas de fato, elas sejam seguidas e implementadas. Compete ao presidente do IBAMA ratificar os atos de dispensa ou de declaração de inexigibilidade das licitações nos casos prescritos em lei. Então, compete ao presidente confirmar, ratificar, validar atos de dispensa ou de inexigibilidade de licitações. Ou seja, confirmar que não é viável a licitação por algum motivo, como, por exemplo, a falta de empresas concorrentes. E também compete ao presidente do IBAMA ordenar, ou seja, organizar despesas, ok? E, por fim, também compete ao presidente do IBAMA delegar competência, ou seja, conferir a alguém uma dada competência, uma dada função. Vamos para o artigo 24, que diz o seguinte: aos integrantes do Conselho Gestor incumbe, ou seja, compete, manifestarem-se e apresentarem recomendações, quando for o caso, sobre as ações do IBAMA, no âmbito das competências definidas neste decreto, respeitada a legislação. Então, pessoal, os integrantes do Conselho podem se manifestar e fazer recomendações, sobre determinada ação do IBAMA, dentro de sua competência. Aos diretores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, avaliar o desempenho, coordenar, controlar e orientar a execução das atividades de sua área de competência e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo presidente do IBAMA. Então, os diretores, assim como os dirigentes, cada um na sua competência, pode exercer atividade de planejamento, de direção, avaliação de desempenho, controle na execução de atividade e também outras atribuições
que o presidente do IBAMA julgar necessário. Vamos para a nossa última questão, para a gente estar fechando esse conteúdo, esse decreto, que diz o seguinte: é competência dos diretores e demais dirigentes representar o IBAMA ativa e passivamente em juízo por meio de procuradores ou fora dele, na qualidade de seu maior responsável. E aí, pessoal, essa questão tá certa ou tá errada? Gente, essa questão ela tá errada. Essa competência não é dos dirigentes e também dos diretores do IBAMA, tá? E sim do presidente do IBAMA. É o presidente do IBAMA que representa o IBAMA ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, tá? Na qualidade de seu maior responsável, ok? Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Aproveita os outros materiais do canal, também assista a playlist completa para estar reforçando nos estudos, também as resoluções de questões, ok? Bom, se você gostou do vídeo, também não deixe de deixar um like e um feedback e um comentário, que eu vou gostar muito de estar recebendo, ok? Bom, por hoje é só. Bons estudos, eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Tchau, tchau!